Oi gente, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e hoje com esse vídeo aqui eu quero falar um assunto muito sério contigo. Nós vamos entender como a cultura influencia a nossa mente, a nossa vida, os nossos pensamentos e também a nossa vida espiritual. Te garanto que esse vídeo vai ser muito interessante e antes que você esqueça, já deixa o seu like aqui para que esse conteúdo seja enviado para mais pessoas. A primeira pergunta que eu quero te fazer já no começo desse vídeo é saber se você é realmente livre ou não passa de uma marionete nas mãos de um sistema muito maior daquilo que você imagina. E esse vídeo ele tem como objetivo principal relacionar o quanto que a cultura influencia a nossa mente, como que o nosso cérebro funciona e que ligação isso tem em relação à palavra de Deus que muito tempo atrás já explicava pra gente como se proteger de todas essas influências. Então acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar todo o panorama geral de como que as coisas funcionam e afetam a tua mente e principalmente como você neutralizar isso e se proteger. A primeira parte a gente vai para neurociência, que é entender como é que o nosso cérebro funciona, como que ele guarda, arquiva e forma as nossas emoções, pensamentos e opiniões. Um dos termos da neurociência é a neuroplasticidade. O que significa isso? Os nossos neurônios, eles estão em constante mudança e adaptação. Isso significa que o cérebro pode mudar a sua estrutura e a sua forma de pensar de acordo com as novas informações que ele vai recebendo. Conforme você vai se desenvolvendo, aprendendo e até vivendo experiências emocionais. Funciona assim, imagina que a sua mente é como um enorme computador, aliás, muito mais potente do que qualquer computador que exista, e ele vai recebendo todo tipo de informação desde o momento em que você nasce. Todas essas informações, elas vão sendo arquivadas na sua mente. E são essas informações que a sua mente vai recebendo, vivenciando, vivendo experiências que começam a moldar o teu comportamento e a tua visão de mundo. Então vamos lá, aquilo que você considera que é a sua opinião, os seus gostos, aquilo que você acredita que vem assim de você, da sua mente, na verdade é composta por um conjunto de informações que você recebeu ao longo da vida, através de experiências, repetição e impacto emocional. Grave esses 3 itens aqui que eles vão fazer muito sentido no final. E se você quiser saber mais profundamente sobre esse assunto, aqui embaixo do vídeo eu deixei referência de alguns autores que embasam esse conhecimento, essa informação que eu tô passando para você aqui no vídeo. Então você pode pesquisar pelos artigos e livros deles que você vai entender melhor isso que eu tô te ensinando de maneira mais profunda. Portanto, eu lamento te dizer, mas você não é quem você pensa que é. Você é fruto daquilo que você alimenta a sua mente por experiências, impacto emocional e repetição. Agora, como que essas informações elas são armazenadas? Vou te explicar numa linguagem simplificada. A primeira parte é armazenada no meu consciente, que é aquilo que eu penso, que eu lembro, que eu sei. A segunda camada é do subconsciente, que são aquelas informações que você não lembra, não fica pensando toda hora, mas que se você fizer uma forcinha, você consegue lembrar. Por exemplo, se eu te perguntar como é que foi o dia do seu aniversário no ano passado, você não tá pensando nisso agora, você vai levar alguns segundos, talvez minutos para ficar puxando na memória, mas você ainda consegue se lembrar de como foi, ou pelo menos de algumas informações relevantes dessa data, né? E a terceira camada, que é composta assim pela maior parte do nosso comportamento, ela fica no inconsciente, que é composto pelos pensamentos esquecidos, experiências, percepções que não são lembradas, porém ainda estão ali. Por exemplo, você pode até lembrar do dia do seu aniversário do ano passado, mas você não consegue se lembrar do seu aniversário de um aninho. Você não se lembra, mas o seu cérebro sim. Não está no consciente, não importa o quanto você tente lembrar, as memórias não vão surgir, mas elas continuam arquivadas aqui dentro. As informações, as situações, as frases que você ouviu, o impacto emocional que vivenciou naquela época, foram armazenadas na sua memória e elas não foram excluídas. Mesmo que você não lembre, elas estão aqui. Vai acompanhando a linha de raciocínio, porque isso tudo vai fazer sentido no final, tá bom? Deixa eu te dar um exemplo mais prático, só para você entender como é que funciona essa parte da memória que fica no inconsciente, que é uma memória que eu não consigo lembrar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que gosta de comer azeitona ou que não pode nem ver por perto? Bom, eu sou do time que não consegue comer azeitona de jeito nenhum, mas eu sou daquele tipo de pessoa que se tiver um pedacinho de azeitona
azeitona num pastel, num sanduíche, eu não consigo mais comer porque eu acabo sentindo gosto. E pra mim, o gosto de azeitona é simplesmente inaceitável. Porém, se você que tá assistindo esse vídeo gosta de azeitona ou conhece alguém que gosta, vai ficar achando um absurdo isso que eu tô falando aqui. E eu sei disso porque meu marido gosta de azeitona e a gente tem opiniões completamente diferentes a respeito disso. Agora, qual que é o ponto? Por que a azeitona é a mesma, tá ali no mesmo lugar, no mesmo sanduíche, com o mesmo sabor, mas algumas pessoas acham uma delícia e outras não? Você já se questionou sobre isso? Por que algumas pessoas têm um determinado tipo de percepção das coisas, enquanto outras têm outra percepção completamente diferente? Bom, vou te explicar utilizando a metáfora da azeitona. Eu não gosto de azeitona porque o meu cérebro inconsciente me manda essa mensagem. Ele diz pra mim que eu não gosto. Agora, eu sei te explicar por que eu não gosto? Não. Eu não sei te dizer. Eu simplesmente não consigo suportar nem o gosto nem o cheiro. Mas se você me perguntar por quê, se existem pessoas que gostam, eu não sei te dizer. A minha resposta vai ser, sei lá, eu simplesmente não gosto. Só que o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Em algum momento da minha vida, da minha existência, seja na primeira infância, seja na adolescência, seja depois de adulta não, porque no meu caso eu nunca gostei de azeitona, né? Então foi bem lá atrás. Aconteceu alguma situação que gravou a mensagem de que a azeitona é uma coisa ruim. Aí lembra que eu falei que existem 3 formas do nosso cérebro armazenar informações? Através de repetição, impacto emocional ou experiência? Então, com certeza, alguma delas, outra vez, as 3 tenham acontecido na minha vida em relação a tal azeitona. Se for por experiência, talvez, quando eu era criança, eu comi um sanduíche que depois eu passei mal. Então, essa experiência fez com que eu associasse o passar mal com a azeitona. Logo, meu cérebro gravou a informação de que não gostamos de azeitona. Se for por repetição, pode ser que eu tenha ouvido muitas vezes algum adulto falando que a azeitona é ruim e que não gosta de azeitona. Então, naquela época, por ter ouvido a frase várias vezes, talvez de um irmão, de uma irmã, de pai, da mãe, o meu cérebro tenha retido essa informação e novamente ter me dado o comando: a azeitona é uma coisa ruim. E o terceiro ponto, por impacto emocional, por exemplo, pode ter acontecido de um belo dia, eu tá lá brincando com os meus brinquedos, com as minhas bonecas, e de repente a minha mãe deixou cair um vidro de azeitona no chão. Aquilo ali me assustou porque ela gritou, porque ela reclamou, porque ela xingou, e aí causou um impacto emocional. Eu levei um grande susto, ou seja, impacto gerou uma emoção e o cérebro gravou aquilo ali. Opa! A tua mãe gritou, a tua mãe ficou braba, sujou o chão, foi uma situação ruim, tu levou um susto, logo a azeitona é uma coisa ruim. Tá bom, eu sei que você pode estar pensando, Thaís, tudo isso, toda essa explicação tá relacionada simplesmente a uma azeitona? Aqui, gente, eu tô só usando o caso da azeitona para te explicar como que funciona a tua mente em todas as circunstâncias da tua vida. A forma como tu pensa, a forma como tu te relaciona, a maneira como tu enxerga o mundo, a forma como tu lida com as situações, as pessoas que tu acaba te relacionando, a própria qualidade dos teus relacionamentos hoje, por que alguma coisa te incomoda mais do que outra, por que tu defende um ponto de vista mais do que outro, por que tu gosta de algumas coisas e de outras tu não gosta. Tudo isso, toda pessoa que você é, tudo aquilo que você pensa, todas as decisões que você toma, na verdade está relacionada a isso, um conjunto de informações que foi arquivada no seu cérebro, e mesmo que você não se lembre, mesmo que você não entenda, mesmo que você não faça noção do porquê você age dessa forma, porquê você pensa assim, existe uma explicação e a sua mente, o seu inconsciente sabe disso, ele só não te conta. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a tua vida na prática, né? Então agora eu vou te explicar o que isso influencia na tua vida hoje e como a Bíblia já falava sobre esse ensinamento lá atrás. Muito antes da tecnologia ter sido inventada, que deu capacidade da gente começar a estudar como os nossos neurônios, o nosso pensamento funciona de maneira real e científica, a Bíblia já dizia o seguinte, lá em Lucas, capítulo 11, verso 34. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Ou seja, aqui quando a Bíblia fala, usa a expressão os seus olhos, o contexto significava aquilo que você dá acesso à sua mente. E a Bíblia é muito clara em dizer, aquilo que você dá acesso à sua mente vai moldar a forma como você enxerga a vida. Se você consumir coisas boas, logo
futuro, a sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar as coisas também serão boas. O mesmo funciona do contrário. Se você alimentar sua mente de coisas negativas e ruins, logo as tuas decisões, escolhas, as tuas emoções, elas vão ser direcionadas com aquilo que você tá mandando de informação pro seu cérebro. Agora fica aqui no vídeo, porque eu precisava fazer essa introdução para te explicar na prática como que isso funciona hoje afetando a tua vida. Talvez você não concorde, talvez você ache que é exagero, mas o meu papel aqui é te trazer a informação de como que a mente funciona e como que ela reage às informações que recebe. E eu vou começar te mostrando como que a nossa cultura atual, moderna, tem influenciado a nossa vida sem a gente perceber. O primeiro ponto que eu quero analisar aqui contigo é em relação às músicas que nós ouvimos. Lembra que o nosso cérebro, ele arquiva toda a informação que ele recebe? Não existe essa coisa de filtro. Eu não consigo dizer que determinada informação não vai ficar arquivada, não vai me afetar de jeito nenhum. Isso não é uma escolha minha. A escolha que eu tenho, o poder que eu tenho é decidir o que vai ter acesso à minha mente e o que não vai ter acesso. Apenas isso. Depois que entrou, o meu cérebro, sendo como um computador, ele vai arquivar essas mensagens, querendo eu ou não, independente do que eu acho que eu tô pensando ou não. Ele vai gravando essas informações e arquivando elas no meu pensamento. E como é a forma mais fácil e rápida de arquivar uma informação? Pois é através das letras de música. Porque as músicas, além de gerar emoção para nós, elas também têm todo um conceito por trás, onde é utilizada a melodia com versos que se repetem para que justamente a música fique assim colada na nossa cabeça. Agora você pode estar pensando assim: ai, Thaís, que exagero, né? A música não influencia em nada na minha vida. Eu só escuto para me divertir, para curtir, som que eu gosto, que faz eu me sentir bem. Então, será mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Qual que é a mensagem, qual que é o sentimento que as músicas de funk, por exemplo, elas geram nas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Ai, talvez eu não escute aquelas músicas que são muito pesadas e tal. Não importa o estilo de música, o funk, ele sempre tem uma conotação sexual. O objetivo da música, do ritmo, das batidas é induzir ao comportamento sexual. Todo ele é sensual, todo ele tem um duplo sentido, todos os clipes, as músicas, a harmonia em geral, ela aponta para o ato e o desejo sexual. Agora vamos falar um pouquinho do sertanejo, que é considerado assim, um pouco mais leve, é legal, é divertido. Mas você já parou pra pensar que, por exemplo, tô falando aqui do Brasil, tá, gente? Por exemplo, o nosso sertanejo aqui, ele fala muito sobre o quê? Sobre traição, sobre aproveitar a vida porque você tá com o coração partido, ou até mesmo sobre você ter se separado, mas você continuar buscando aquela pessoa, nem que seja pra você matar a saudade, nem que seja pra você estar ali mantendo um contato com ela, mesmo sabendo que não vai ter futuro, não vai ter um relacionamento. Tá, vamos na prática. Olha só, eu quero que tu analise algumas letras comigo, tá? Eu pesquisei na internet sobre algumas músicas que estavam em alta e eu encontrei essas letras que eu quero te mostrar aqui na tela e refletir contigo um pouquinho. Essa música aqui, por exemplo, eu não sei nem o nome dela, tá? Mas eu quero analisar a letra um pouquinho aqui contigo. Olha só o que diz. Tá difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas no outro lado da saudade, a vida anda. Saio, mas não fico legal. Olha que deprimente. Minha bateria social acaba na primeira hora. Ou seja, tá te induzindo a ficar deprimido, a ficar na cama. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você. E agora? Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço. Tá legal, é uma música que tá fazendo só uma brincadeira, inocente e tudo mais. Será? Lembra que eu falei, vou sempre ficar relembrando isso aqui contigo. Lembra que eu falei que o cérebro, ele arquiva as informações que você permite entrar? Então, não importa o que tá acontecendo ali ao redor, se você tá ouvindo, se você tá lendo, se você tá conversando, se você tá num lugar que tá gerando impacto emocional, essa informação tá sendo gravada? Ok, então o que acontece, por exemplo, qual que é a mensagem que essa letra tá mandando? Essa letra tá dizendo de uma pessoa que ela acabou tendo um relacionamento, o relacionamento acabou, mas ela está sofrendo, ela não quer sair da cama, ela não vê sentido nenhum em sair pra rua, ela não quer socializar com ninguém, e quando finalmente ela faz isso, ela acaba beijando outras pessoas simplesmente porque tem que beijar, porque ela quer encontrar alguma forma de esquecer essa pessoa. É complexo, né?
simplesmente porque a gente não para prestar atenção nas letras de coisas que a gente escuta. Na hora, essa letra não vai fazer nenhuma diferença na tua vida, provavelmente, possivelmente, depende da situação que você está passando. Porém, essa informação ela ficou guardada aqui. Aí lá na frente, quando a pessoa passa por uma situação similar a essa, uma situação difícil, tendo uma briga no relacionamento ou terminando um relacionamento, a informação que está arquivada no grande computador do cérebro é: já que terminamos, já que estamos sofrendo, não vamos sair da cama, vamos ficar aqui deitado, não vamos socializar com ninguém, e se fizermos isso, nós vamos acabar beijando outras pessoas, mesmo que nós não estejamos com vontade. Então perceba como inconsciente as informações que estão ali que você nem lembra acabam induzindo você a tomar decisões que você acha que está tomando porque você tem a sua opinião, você está decidindo, sendo que isso não é uma verdade. As nossas decisões, nossas escolhas são tomadas de acordo com as informações que nós alimentamos. É por isso que tem muita gente que faz coisas que depois se arrepende constantemente. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso, eu não sei onde estava com a cabeça quando eu fui para tal lugar, eu não sei o que passou pela minha mente quando eu me envolvi sexualmente com certa pessoa, eu não sei por que eu traí a pessoa que eu amo. Aí a gente não sabe de onde vem, mas o comportamento, lembra disso, todo comportamento ele é executado de acordo com as informações que estão arquivadas aqui. Vamos mais um pouquinho, que tem outra letra aqui que eu quero te mostrar. Olha o trecho dessa daqui. Eu me apaixonei por uma menina que tem 1,60 m e uma tatuagem do seu ex. Ela é do tipo que acaba uma família. Basta encostar nela uma vez, eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado. Gente, o que essa letra tá falando? Não precisa ser um gênio, né, pra entender que tá falando sobre um caso extraconjugal da amante, que é o quê? Ele sabe que a menina é do tipo que acaba com uma família. Nossa, olha que mensagem legal, né, pra colocar na nossa mente. Eu vou me envolver com algo que é perigoso, que é instigante, mas que acaba com uma família. Desde quando algo que acaba com a família é uma coisa boa? Desde quando acabar com uma família traz benefício pra alguém? De maneira nenhuma. Só que quando você ouve, quando a sua mente permite essas informações entrarem, como eu disse, no momento pode não acontecer nada, mas quando surgir uma possibilidade da pessoa tá lá e uma colega de trabalho começar a sorrir um pouquinho mais, e um colega de trabalho ele começar a ser mais gentil, prestar mais atenção em você, sem você entender por que o teu cérebro vai se sentir, você vai se sentir totalmente atraída por essa pessoa, em questão de alguns dias, de alguns momentos, parece que você já tá completamente apaixonada, mesmo sabendo que aquilo é errado, apaixonado mesmo sabendo que se acabar se envolvendo com essa pessoa, a tua família vai ser destruída. Mas o que tem, afinal de contas? O que arquivou no teu cérebro é o quê? Eu aproveitei o corpo dela, encostei nela só uma vez e me viciei e agora eu tô apaixonado. Ou seja, eu sei que vai destruir a minha família, mas eu preciso viver essa experiência. Tá vendo como isso é sério, gente? Não, leva a sério de verdade. Entende o que eu tô te falando? Isso é real, isso é neurociência, isso se aplica pra tudo. Aí a sua vida espiritual, muitas vezes, os teus relacionamentos, o teu trabalho, tem coisas ruins acontecendo, ou nunca dá certo, ou nunca vai pra frente, ou você nunca consegue se manter fiel no teu relacionamento espiritual, porque você está alimentando a sua mente de maneira errada. E olha só o que diz em Romanos, capítulo 8, do verso 5 a 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, se você acabar cedendo a essas informações que você fica alimentando a sua mente constantemente, isso vai te levar para um caminho de destruição. O aviso já está dado, ele é muito claro. Agora, se você alimentar a sua mente de maneira feliz, de maneira proveitosa, através das inspirações de Deus, com coisas boas, com aquelas coisas que vão te levar para um caminho certo, o resultado vai ser paz e felicidade. Agora, claro que eu não podia terminar esse vídeo sem falar nas nossas redes sociais. Lembra que eu falei que o único controle que você tem é aquilo que você dá acesso para sua mente ou não, e só isso? Depois que você deixa entrar, depois que você deixa essa informação ter acesso à sua mente, ponto, acabou. A informação está sendo inserida ali. E as redes sociais, elas seguem esse mesmo sistema. Quando você está acessando ali o seu celular e está vendo dezenas de vídeos diversos de conteúdos que vão aparecendo, que são sugeridos para você, não é nem você que escolheu, tá aparecendo ali, é claro que os algoritmos vão te entregando, assim, coisas
similares às suas preferências, mas você sabe que é mais ou menos assim, mas não é 100% assim, né? Porque afinal de contas ficam aparecendo todo tipo de conteúdo ali na sua tela. Então, conforme vai aparecendo aqueles vídeos, aquelas imagens, e que são milhares e milhares ao longo do dia, essas informações vão sendo captadas pela tua mente e ficando arquivadas. Aí deixa eu te dar um exemplo do que acontece com isso. Você fica ali na internet e você fica assistindo vídeos de blogueiras, de modelos, que são lindas, que são perfeitas, que estão ali divulgando as harmonizações faciais, os seus procedimentos estéticos, a sua maquiagem, ou seja, você fica vendo beleza o tempo todo, aparece ali na sua tela. Um belo dia, de repente, assim, sem você pensar do nada, você vai se arrumar, tá se arrumando pra sair, de repente, você percebe que o seu nariz é horrível. Você olha na frente do espelho e pensa, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Eu nunca tinha percebido, mas o meu nariz é horrível, o meu nariz está enorme, eu não sou mais feliz e a partir de agora eu odeio o meu nariz. Coisa que antes não me incomodava, tava tudo certo. Bom, agora eu não posso mais viver com esse nariz e aquilo ali se torna um problema pra você. Baixa a sua autoestima, você começa a se sentir incomodada. Mas por que isso acontece, gente? Da onde que vem essa explicação? Existe uma explicação, é isso que eu quero que tu entenda com esse vídeo. Nada vem do nada, existe uma explicação. A partir do momento que o teu cérebro fica recebendo milhares e milhares e milhares de imagens, de referências, de nariz, que são desse tamanhinho, de pessoas falando, olha a cirurgia que eu fiz, olha como meu nariz tá bonitinho, olha como as coisas funcionam. Quando você fica recebendo esse tipo de informação milhares de vezes, a sua mente começa a ser reprogramada. E aí, quando você olha para o espelho e não encontra, o seu cérebro não encontra a referência que foi passada para ele, logo ele dá um sinal de quê? De perigo. Tem alguma coisa errada. A referência que eu aprendi, que me foi passada, não tá batendo com a referência do que eu tô olhando no espelho. Então, ele te manda essa mensagem. Tem algo errado contigo. Você tem um defeito. O teu nariz é um problema. Tá percebendo o quanto isso impacta? Quanto isso é sério? Agora, existem vários outros fatores. Eu tô usando aqui a questão da beleza, por exemplo, mas tem um grande problema que tá sendo uma epidemia como nunca houve na história da humanidade, que é a pornografia, onde os casais, os lares estão sendo destruídos porque as pessoas, as crianças, têm acesso à pornografia pesada, sem nenhum limite, na tela do computador, em qualquer horário, em qualquer lugar. E isso tem causado destruição e afastamento das pessoas dentro dos relacionamentos. Se o nosso cérebro ele recebe informações e mensagens daquilo que a gente permite entrar através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas emoções, a gente também não vai deixar de fora as séries e os filmes. Séries que fizeram muito sucesso, por exemplo, como Dahmer, que conta a história de um psicopata que matava homens, ou a Wandinha, que ensina crianças sobre bruxaria e magia negra, ou a série Sex Education, que fala sobre liberdade sexual e naturalização de práticas sexuais para crianças e adolescentes. Seja como for, todas essas informações elas vão sendo enviadas para o comando central da sua mente e elas acabam moldando o seu comportamento, as suas escolhas e as suas decisões. Gálatas 5:19 até o verso 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então a resposta aí, né, gente? Muito clara, muito limpa, coisas que Deus já deixou escrito, que Deus já explicou como a gente deve se proteger, como a gente deve proteger a nossa mente, como a gente deve ficar fora, como a gente deve ficar blindado desse tipo de informação, desse tipo de ambiente. E por que que Deus falou isso? Não é simplesmente, porque é pecado. Ele falou para nos proteger, para proteger a nossa vida, os nossos relacionamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas. Porque quando nós acessamos essas informações, isso acaba moldando o nosso futuro, as nossas escolhas. Agora talvez você esteja se perguntando, ok, Thaís, entendi como que a nossa mente funciona, mas agora como que eu vou me proteger da nossa cultura, já que nós somos cercados 24 horas, né, por tecnologia, por informação extrema? Como que eu faço para que isso não me influencie de alguma forma? Daí a gente vai para o livro da sabedoria, Provérbios. Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso é muito sério.
sério. Toda a sua vida depende daquilo que você permite ter acesso ao seu coração, à sua mente. Ai, mas é muito difícil, não tem como, porque hoje a gente tem que ser obrigado a estar nas redes sociais, hoje a gente é obrigado a estar assistindo. Bom, a Bíblia também tem uma resposta para isso. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de testar e aprovar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em nenhum momento tá dizendo que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, não. Mas tá dizendo assim, ó, você vai ter que ir ao contrário do padrão deste mundo. Você vai ter que tomar decisões e atitudes que não estão de acordo com a maioria. A maioria escolhe por um caminho, e sim, você vai ter que ir por outro caminho. A maioria diz que não tem problema você ouvir todo tipo de música, porque isso não te influencia. Aí você vai ter que ser o radical, você vai ter que ser o exagerado, você vai ter que ser a pessoa neurótica que vê maldade em tudo. Não importa o que as pessoas vão dizer a respeito, mas saiba que você vai ser a minoria, que você vai ser o contrário, que as pessoas vão gerar estranheza em relação a você, porque isso já estava escrito na Bíblia. Não vos conformeis com o padrão deste mundo. Padrão. Você precisa seguir por um caminho diferente. Custe o que custar, porque é isso que vai proteger a tua vida. E agora, já para encerrar, se você tá com dúvida para saber, ai, Thaís, mas e ver série policial? Ah, mas eu vi música assim. Ah, mas se eu fizer tal coisa. Não se trata de um título ou outro, de um cantor ou outro. A regra básica que você deve seguir é muito clara e está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algo houver de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Esse é o critério que você deve usar quando for tomar as suas decisões. Isso vai fazer bem para tua vida? Isso tem algo instrutivo? Que tipo de mensagem esse filme, essa música, essa série, essa palestra, esse vídeo tá te passando? Que tipo de informação tá tendo acesso à tua mente? Que tipo de influência isso tem causado na tua vida, nos teus pensamentos? Lembre-se que por mais que pareça inocente, por mais que pareça uma coisa simples, o único poder que você tem é o de permitir acesso ou não à sua mente. Depois que a sua mente viu, depois que os seus olhos viram, seus ouvidos ouviram, você não tem mais controle sobre isso, e isso vai acabar moldando e influenciando as tuas decisões. E quer ver como isso é real? Quantas coisas que você pensava, defendia profundamente no seu passado, talvez na sua adolescência ou alguns anos atrás, que hoje você não pensa mais dessa forma. Você usa a justificativa de que você amadureceu. De fato, mas o que mudou o teu comportamento foram as novas referências, informações e experiências que você passou. Essas situações fizeram com que a tua visão de mundo fosse alterada, mesmo sem você perceber. Portanto, se você não quer que a sua vida, que a sua mente, que as suas escolhas, família, decisões, relacionamentos sejam afetados de maneira negativa, peça a Deus sabedoria e cumpra esses requisitos tomando muito mais cuidado com aquilo que você tem dado permissão para entrar na tua mente e na tua vida. Agora, gente, é sério, se esse vídeo fez sentido, te ajudou de alguma forma, te fez pensar, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like no vídeo, porque isso é muito importante. E se quiser, deixa teu comentário do que tu achou desse conteúdo aqui, porque eu vou adorar saber a sua opinião, a forma como você pensa, a sua visão de mundo também. Um beijo e até o próximo vídeo.